Sabe, há 13,8 bilhões de anos, tudo, absolutamente tudo que existe veio de um único ponto. Cada pessoa, cada estrela, este planeta. A ideia aqui é a gente comprimir essa história imensa em só alguns minutos. Para quê? Para entender o nosso lugar único dentro dela. Vamos nessa? Para a gente conseguir entender a escala do tempo geológico, a melhor analogia é essa aqui, ó. Se toda a história da Terra, esses 4,5 bilhões de anos, fosse um único ano de calendário, os dinossauros só dariam as caras no dia 25 de dezembro. E a humanidade? Bom, a gente surgiria nos últimos segundos antes da virada do Ano Novo. Toda a nossa história acontece literalmente num piscar de olhos. E o fato é que, por quase toda essa vasta história, o universo não teve pressa nenhuma. A vida evoluiu num ritmo, assim, incrivelmente lento, paciente. Agora, o que é realmente impressionante aqui é este número. Pensa só, por quase metade da vida do nosso planeta, o organismo mais complexo que existia era uma bactéria. Só isso. E foram elas que, pacientemente, ao longo de 2 bilhões de anos, encheram a nossa atmosfera de oxigênio, preparando o palco para tudo que veio depois. A mudança catastrófica sempre fez parte da história do planeta. A gente teve 5 eventos de extinção em massa que, nossa, quase zeraram a vida na Terra. Mas a vida sempre voltou. O ponto-chave, porém, é o tempo que ela levou para se recuperar. 30 milhões de anos. Esse foi o tempo de recuperação da pior extinção da história. É muito importante guardar esse número porque ele cria um contraste chocante com a velocidade das mudanças que a gente está vivendo hoje em dia. Por 99% da existência humana, a gente viveu em um relativo equilíbrio. Mas ali por volta de 1950, alguma coisa mudou. E mudou drasticamente. Entramos no que os cientistas hoje chamam de a grande aceleração. É só bater o olho neste gráfico. Por milhares de anos, a população humana cresceu devagarinho. E aí, bum! Depois de 1950, uma explosão. A curva vai lá para cima. Mas olha, não foi só a população, não. E este gráfico aqui ilustra o ponto de uma forma brilhante. O consumo de energia, o desmatamento, as emissões de dióxido de carbono, tudo, absolutamente tudo, seguiu exatamente a mesma curva. Vários sistemas vitais do planeta mudaram ao mesmo tempo, e numa velocidade que nunca tinha sido vista antes. Então, o ponto crucial é este. O que a natureza levou bilhões de anos para construir e equilibrar, a humanidade conseguiu desestabilizar em pouco mais de uma vida. E a consequência mais direta dessa grande aceleração toda é este número aqui. Um aumento de 1,1 graus Celsius na temperatura média do planeta. Pode não parecer muito, né? Mas para um sistema tão complexo como o clima, é uma mudança gigantesca. Essa analogia deixa tudo muito mais claro. Um único grau de febre já muda tudo no corpo humano. Para o planeta, esses décimos de grau fazem a diferença entre um sistema funcionando bem e um sistema em crise, como a gente tem visto com cada vez mais frequência nessas enchentes e secas extremas. Mas a catástrofe não é a única parte dessa história, porque o mesmo período que viu essa grande aceleração também viu o começo de uma outra revolução. A história não está escrita em pedra. Vamos ver como a narrativa muda. Olha só, em contraste direto com aqueles gráficos que subiam sem parar, este aqui desce vertiginosamente. O custo da energia solar despencou, tornando ela a fonte de eletricidade mais barata da história em muitos lugares do mundo. E isso não é mais teoria, já é realidade. Em 2023, quase 1/3 de toda a eletricidade do mundo veio de fontes renováveis, um recorde absoluto. A transição já está acontecendo. E aqui no Brasil a gente tem um caso fascinante. Somos uma verdadeira potência verde, pelo menos na tomada. Quase 90% da nossa eletricidade já é limpa, vinda de hidrelétricas, eólicas e solares. Só que existe um paradoxo. Apesar da nossa matriz elétrica ser tão limpa, o Brasil ainda está entre os maiores emissores do mundo. Como assim? Por quê? Porque as nossas maiores emissões não vêm da energia, e sim do desmatamento que libera o carbono das árvores e também da agropecuária. Isso mostra que a solução precisa ser sistêmica, precisa olhar para todos os setores. E isso nos leva à parte mais importante. Essa não é uma tarefa só para cientistas ou governos. É uma missão para a sociedade inteira. A transição energética e climática é um assunto para médicos, porque a poluição do ar mata. É para jornalistas que precisam comunicar a ciência com clareza. É para advogados, economistas, artistas, agricultores. É, na verdade, uma tarefa para absolutamente todas as profissões. Então, vamos resumir essa história toda em 3 atos. Primeiro, a imensa paciência do planeta.
Depois, uma disrupção super rápida e intensa. E agora, uma janela de oportunidade decisiva para a gente redirecionar o nosso futuro. É a desproporção na escala de tempo que torna este momento tão crucial. Pela primeira vez na história, uma espécie tem consciência do seu próprio impacto em escala planetária e, ao mesmo tempo, tem as ferramentas para escolher um caminho diferente. O futuro, ele não é um destino, ele é uma construção. E isso pode parecer um peso, claro, mas também é o maior privilégio que se pode imaginar. Viver bem no ponto de virada da história, quando as nossas ações coletivas têm um peso desproporcional para o futuro da vida na Terra. A história está sendo escrita agora, por cada um de nós. A pergunta que fica então é essa: sabendo de tudo isso, qual vai ser o papel de cada pessoa nessa história?